nós falamos do território formativo, que é exatamente a escola. Então, eu escolhi o poema de Paulo Freire, A Escola, quando ele diz o seguinte: escola é lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, fria e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, com este poema, eu dou as boas-vindas para que a gente possa perfeitamente vivenciar a essência da educação integral, que trabalha com um território sagrado que é a escola, e na dimensão da unilateralidade. Essas gentes todas que Paulo Freire descreve num poema Escola é, não são gentes iguais. São pessoas que ocupam papéis sociais importantes no ambiente escolar. Mas Freire nos convida e invoca, ao mesmo tempo, para que nós possamos dar sentido e significado à essência da existência humana. E ele coloca todas as pessoas que constituem a escola mesmo na mesma posição, no mesmo patamar, na essência da dignidade humana, na essência das gentilidades. Pessoas que são diferentes, pessoas que são singulares e que, por serem singulares, por serem diferentes, é que fazem a beleza da essencialidade da escola nesse processo de uma educação integral, unilateral, que nós tanto defendemos e assim empreendemos, e hoje teremos o prazer e o deleite de termos aqui o autor, né, do livro que nós estamos acompanhando, e aí tenho certeza, professor, que a leitura, né, nós convidamos, inclusive, as pessoas que estão aqui, que se não leram, né, à medida que o professor for falando, for expondo, possam fazer a leitura do material. Jeová Miguel pode até expor o livro aí para o pessoal ir fazendo a leitura e o professor ir retomando o que foi escrito, né? Então, professor, seja bem-vindo, boa noite, e é uma satisfação incomensurável estar aqui com vocês nesta noite maravilhosa. Gratidão. Pronto. Viu, Maria e Jeová? Desde já agradeço aqui, né, o convite, né? Uma satisfação, né, enorme estar aqui dialogando aqui com vocês, né? Nada melhor do que acho que uma roda de conversa, né? Sobre, já que você citou bastante Freire, Freire é muito adepto a essa questão dos diálogos, dessas relações dialógicas, né? E, em primeiro lugar, né, também, né, você falou aí que a professora Jaqueline já passou aí pelos vídeos e vocês também já acompanharam de forma muito intensa nos encontros aí da educação integral, nos encontros lá de Salvador, e agora também, agora em novembro, né, agora aqui em Brasília, né, onde vai, na UNB, né, vai ser o palco ali desse encontro, né, da educação integral, né?
Bom, eu sou Carlos Wagner, eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade de 20 mil habitantes, né? Chamada Medina, no Vale do Jequitinhonha, talvez o vale mais pobre lá do estado de Minas Gerais. E aos 14, 15 anos eu tive que sair da cidade e mudar para a capital, né, do Espírito Santo, Vitória, né, para estudar, né? Minha mãe sempre dizia, ou você estuda ou você não vai ser ninguém, né? Então vai ser um perrapado, né? E sempre estudando em escola pública, né? Então a escola pública lá no Vale do Jequitinhonha e também, né, a escola pública, né, no estado, né, do Espírito Santo, né? E lá eu me formei, né, em História e dei aula para educação básica, quase uns 10 anos dando aula na educação básica, né, do quinto até o final do ensino médio, né? E ali eu tomo esse gosto e esse ar ali pela educação científica, né? Por essa questão da ciência perpassando, né, pela minha trajetória. Na própria universidade, eu vou trabalhar numa pró-reitoria de extensão e fazer programas, né, de educação científica, né, para educação básica, né, fazer exposições, fazer teatro científico, né, por sinal, em vocês é muito forte os grupos aí tanto da universidade quanto do Instituto Federal, exposições que envolvia arte, ciência, de Portinari a, a questão relacionada à trajetória, né, da escravidão, né, no Brasil. Então, envolvia história, envolvia ciência, envolvia tudo. Né? E em 2003 eu vou para o Nordeste, né, vou para o semiárido, para Petrolina, para montar uma universidade e a Univasf, né, em 2000, né, e 2003, né, e por lá, né, eu viro professor, né, do ensino superior e dando um salto aí ano passado, né, eu venho para Brasil depois fazendo mestrado, né, em Freire, viu, professora Maria? Eu fiz um mestrado e aprofundei no livro, que é muito legal, inclusive eu sugiro aí a leitura de vocês, até para os professores que estão aí na educação integral. É um livro que ele escreveu junto com um chileno chamado Antônio Fundes. Acho que é assim que se pronuncia mesmo. Eu li esse livro umas 10 vezes por uma pedagogia da pergunta, né? E a gente encontra ele muito tranquilo, 20, 50 páginas, é uma leitura muito gostosa, né? E vai nessa questão do aprender, né? Através do ato, né, de perguntar. E não só, né, qualquer pergunta não, né? O Freire é muito provocativo, né? É pergunta que desencadeie, né, reflexão, pensamento, investigação, pergunta sobre o território, pergunta sobre a vida, pergunta sobre... Ele diz que, no próprio livro, que a vida é movida, né, por perguntas, né? E uma coisa que depois do doutorado encontra a Jaqueline, né? Aliás, ela foi da minha banca do mestrado, aí ela vai para a Espanha e deixa lá um parecer, né? Um parecer muito bonito e depois, né, fazendo antes da pandemia, né, fazendo o processo lá de doutorado, né, encontra a Jaqueline, né, no doutorado e fazendo altas reflexões, montamos lá o grupo Rede One, montamos lá um grupo também do CNPq, que muitos aqui, né, fazem parte, a cátedra também, e aí fazendo um processo de construção de mestrados e doutorados, né, de teses e dissertações muito em conjunto, né, um debate muito intenso, né, perpassando aí pela pandemia, né? E em 2000 e aí eu percebi o seguinte, que é, ela me seduzindo para a educação integral, que eu já tinha vivenciado bastante na minha vida, né? E eu provocando ela para a questão, né, da educação científica, né, do ensino de ciências, dessa questão da cultura científica, da popularização da ciência, que a gente argumentava que o Mais Educação, conhecia o Mais Educação a fundo lá no território que eu estava, né? E a gente percebia que a gente fazia as feiras de ciências, provocava uma espécie de cultura científica, não só lá na região, mas também pelos encontros que a gente fazia, né,
pelo Brasil afora. E a gente percebia que o Mais Educação, ele, apesar de ter uma ênfase, né, nos roteiros e naquela parte de material escrito para a educação científica, a gente percebeu que, né, poderia se enfatizar mais, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que e aí eu fui mergulhar, professores, nos documentos históricos de Anísio Teixeira, né? Fui lá para aquele repositório da UFBA, que todos vocês conhecem, né? Se não conhecer, vai lá dar uma olhadinha. E no CPDOC, né? Na PUC, né? Do Rio de Janeiro. Tudo digitalizado, esses documentos, é algo muito interessante. É algo de garimpagem, para quem gosta de garimpar documento histórico, né? E lá encontrei cartas, artigos e palestras, né, do próprio Anísio Teixeira, discursos, falas e cartas, né, entre os intelectuais, né, da época. Né? E os livros publicados por Anísio Teixeira, uma trilogia ali pela editora da UFRJ, estavam esgotados, né? E esses livros eram caríssimos, né? 300, 400, 500 reais, né? E de difícil acesso, né, para os professores. E não tinha todos os textos, né? Não tinha todos os textos mais inéditos, né? Relacionado à educação integral, relacionado ao projeto de nação, né? E aí nós resolvemos falar assim, acho que a gente poderia pegar, né, esses textos e fazer uma espécie de roteiro de estudo de Anísio Teixeira para professores, né, da educação básica. Né? Isso aí, professores e cursos também, né, de pedagogia, licenciatura e tal. Havia, nesse período, aí, o governo de retrocesso, todos nós sabemos, né? Então a gente acreditou muito com essa perspectiva, né, de sonhar, né, com a educação integral, né, sonhar com essa perspectiva de debater, né, esses autores. E aí começamos, né, a garimpar esses livros, né, e esses textos, aliás, né, e aí houve uma autorização por parte da editora da UFRJ. O livro é gratuito, viu, Jeová? Nós optamos por não comercializar, né, para servir de acesso mesmo aos professores. Ele está aí em alguns repositórios, eu estou vendo que você colocou aí no seu aí. Pode fazer o que bem entender desse livro. Inclusive está sendo impresso alguns agora pelo MEC para distribuir aqui no encontro, né, de educação, né, integral. E aí nós pegamos, né, está aqui em mãos aqui, né, nós pegamos e a professora Libânia pegou uma linha pegou uma linha interessante de trabalhar educação e o projeto, né, de nação, né, pegando as correspondências de Anísio com outros intelectuais. Você encontra tudo em repositório. Né? E o nome da coleção é Democracia, Escola Pública, né, Contemporaneidade e Urgência da obra de Anísio Teixeira. Eu digo para vocês que é uma obra extremamente atual, não tem nada ali de complexo talvez Freire seja mais complexo do que Anísio Teixeira, viu? E isso para quem lê o Freire a fundo e para quem lê Anísio Teixeira é muito didático e pragmático na própria, né, escrita, né? E um detalhe, né? Quando o Freire defendeu a tese dele, né, o mestrado, o maior biógrafo de Anísio Teixeira, o João Lima, que é professor lá aposentado, né, da UF, ele disse que essa dissertação lá, que que o Freire faz, o Anísio Teixeira revisou, né? E estava lá na biblioteca da Fundação Anísio Teixeira, alguém foi lá e roubou, né, ele era toda datilografada, né, e tinha lá os comentários, né, do Anísio Teixeira, alguém pegou e nunca mais devolveu. Então havia um diálogo muito próximo, né, entre os dois. Né? Claro que Freire, quando escreve, né, Pedagogia do Oprimido, vai para uma outra linha e se aproxima do marxismo, se aproxima também das teorias ali né, da libertação e vai para um outro rumo, né, com uma pedagogia crítica. Né? Mas isso não quer dizer que Anísio, né, seja um intelectual, né? Eu gosto sempre falei na última aula que eu já queria, que alguns da esquerda chamam o Anísio de liberal, né? E a galera da direita chama ele de comunista. Né?
Então, assim, eu acho que ele não é nenhum e nem outro. Ele teve ali, né, um processo de formação, e quando ele vai para os Estados Unidos, ali nos anos 20, né, ele volta e volta por uma educação, né, sem privilégios. Né? Ele vai lá liberal, né, e volta com o Dewey e não volta com o Dewey, né? Volta com o Dewey e Anísio implementando, né, as ações de educação, né, integral pelo Brasil. A Jaqueline foi para uma linha de se trabalhar para uma escola para a formação do povo brasileiro, né, de dia completo e currículo integral, que essa é a discussão do livro número 2. E eu fui para a linha da educação científica da escola pública. Tudo que eu encontrei no livro relacionado à educação científica, feira de ciências, e Anísio sempre dialogou, o Jafar, com, né, os grandes intelectuais, né, do Brasil da época, né, a galera ali dos anos 40 não, de 46 para cima, que ele fica de 35 a 46, né, recluso lá na Icaitité. Então, a trilogia está muito focada na questão de correspondências, né, entre esses intelectuais, discursos, textos publicados em jornais, palestras, né, a questão do financiamento da formação de professores, eu acho que é uma coisa legal, né, a questão do... Porque o Anísio é um cara de fazimentos, né, um processo de construção dos prédios da Escola Parque, a proposta da Escola Parque ali de Salvador. Aliás, é um lugar, quem for a Salvador, vale a pena ir lá visitar. Eu passei uma manhã e uma tarde lá, né? Muito legal, né? Acho que foi no final da pandemia que eu fui lá, e vale a pena fazer a visita, que lá você encontra, né, a ideia do cara nesse processo de educação integral, uma perspectiva da arquitetura e todo o processo, né, montado ali dentro do bairro, né, da Liberdade. E uma outra coisa legal, que eu acho que vale a pena ler e reler, que são os prefácios, né? Nós fizemos prefácios e pós-fácios, né? E quem fez o prefácio do meu livro foi o Naumar, né? Era um livro mais fino, né? Ele falou assim: não, coloca mais coisa aí, pega mais texto da Dianice Teixeira, pega lá um diálogo que ele tem lá com. Ele tem um diálogo com um filósofo, são cartas, né, dele com. Deixa eu ver aqui, peraí, tal. Cartas dele com. A memória está o início da noite, que eu estou dentro de madrugada aqui acordado. Eu vou lembrando aqui, né? Era uma figura também da SBPC, e eles trocam várias cartas e nós pegamos esse livro, né, e transcrevemos várias dessas cartas para ilustrar um pouco, né, esse perfil, né, do Anísio e dialogando, né, com esses intelectuais, né. Então, assim, e o livro que eu escrevi, que praticamente nós construímos, né, foca muito na questão do discurso. O primeiro texto uma fala dele relacionada ao Rio Grande do Sul, né, da construção não, da inauguração da uma parte do Centro de Estudos Brasileiros e no estado lá do Rio Grande do Sul, né, e lá ele faz todo um aprofundamento na perspectiva da filosofia e engloba muito essa questão da unificação da ciência e da filosofia do século, da Idade Média, né, até a modernidade. Né? Então, o Naumar, eu falo que o Naumar ele resolveu escrever um outro livro, né? Então o prefácio é o livro e o livro é o prefácio. Né? Então ele aprofundou e nós debatemos bastante, e a gente ficava muito curioso como é que era o processo de construção do argumento dele. Né? A gente fazia tudo no Drive, viu, Maria? E aí a gente ficava super curioso como é que, né, esses intelectuais, essas figuras importantes construíam, né, os textos. Ficava curioso eu, a Jaqueline, né, e a Libânia. Né? Então, assim, e aí são textos com uma temporalidade, né, histórica. Né? Anísio trocava muitas cartas dentro dos anos 20. Né? Então, dentro dos anos 20, ele encontrou um cara, encontrou um conterrâneo não, um baiano, né, Teixeira de Freitas, e ali eles lá nos anos 20, né, e eles já dialogavam na perspectiva de se construir um planetário
Ele foi na Alemanha e viu lá que os caras já fabricavam, né, os planetários, e ele queria trazer para o Brasil isso, né? Então, para os anos 20, isso é algo extremamente revolucionário, né? E também, lembrei o nome do cara, tá aqui, ó, Maurício Rocha e Silva, é um importante intelectual brasileiro, né, na área das ciências, né, foi presidente, né, da SBPC. E Anísio foi 2 vezes presidente da SBPC, viu? Agora, o mais engraçado é que eu não encontrei documento nenhum na SBPC, né? Acho que com o processo aí da ditadura militar, né, esses documentos podem ter, né, desaparecido, né? Então, o Anísio é um cara, né, desse apagamento, né? Então, viveu ali os golpes ali, né, de 35, de 64, e é assassinado ali, né, em 1971. Então, assim, o livro, os livros, né, as obras, né, a trilogia, ela passa muito com essa perspectiva do diálogo de Anísio com os intelectuais, do diálogo de Anísio, né, com ele mesmo, né, da defesa da escola pública, né, nesse processo também de construção do Centro de Educação Carneiro Ribeiro, dos dilemas dele com a educação, né, não só de traduzir Dewey, mas interpretar. Um outro detalhe que eu acho legal aqui, Jeová, que ele pega. Tem um cara que é pouco lido, né? E ele foi aluno do Dewey chamado Kilpatrick, né? É uma figura que inaugura essa história da pedagogia de projetos, né? Lá antes dos anos 20, né? E a Anísio pega e traz isso, né? Traz essa perspectiva da pedagogia de projetos, né, para o Brasil, não só aí remete à questão da educação integral, não só aprender ciência de forma abstrata, mas aprender de forma concreta com as questões da vida. Tem uma fala dele que é muito engraçada, né, que ele fala que as pessoas tinham que aprender, os jovens tinham que aprender a saber como funcionava um banco, né? Um banco de onde as pessoas tiravam, né, tira dinheiro, preencher um cheque, né, e se você for na Escola Parque, você vai lá encontrar, né, essa relação dele com a arte, né, financiando vários pintores, né, do Caribé aos modernistas, né, muito amigo do Portinari também, né, então o Portinari está ali naquela construção da Universidade da UDF, né, então, assim, acho que depois para conversar mais aí com vocês e talvez provocar mais, eu acho que é uma leitura, dá para fazer uma leitura minuciosa, e provocar, debater, né? Como é que é esse Anísio Teixeira, né? Um cara que acho que vale a pena também dar um livro, ler aquele livro Anísio em Movimento, né? Tem umas figuras escrevendo sobre ele, né? Vai de Florestan Fernandes, Ademir Val, Saviani, né, as figuras aí remetendo, né, esse Anísio que é pouco lido, né, pela pedagogia brasileira. Esse Anísio que é pouco lido pelo processo de formação. Se você chegar na pedagogia, às vezes, você chega ali, né, o cara que forma, ou na licenciatura, passa, às vezes, né, por Anísio de forma despercebida. Né? A Comissão da Verdade tem o título inclusive eu li ela essa semana passada, né, recente, e retrata, né, de forma muito didática, né, o relato do assassinato dele, né? Foi assassinado ali na Operação Condor, né, ali no aeroporto do Galeão, onde ficava o ambiente de tortura, e jogado, né, no fosso, né, do elevador, né, onde o óculos cai de forma intacta, né, numa, numa no alpendre, né, do elevador do fosso, e um espaço de 20 centímetros, né, que não passava, né, um corpo. Né? Então, assim, eu acho que dá para fazer, né, uma bela provocação, né, os livros, né, a ideia fazer, né, o debate, né, com professores, resgatar essas figuras, né, importantes da construção, né, da história brasileira, que às vezes, né, é apagada, é negada. É um cara que defende a escola pública dentro desse contexto confuso que a gente está vivenciando aí, né, que vai desde a escola militar, né, até o processo de privatização, de terceirização de muitas escolas, né, pelo Brasil, né, afora, né, muitos estados a gente está vivenciando isso aí, né, São Paulo, Paraná, esses estados aí com uma perspectiva
de não avanço, né, democrático. E Anísio coloca esse debate, né, em evidência, né, com as figuras do meio católico da época, né, que defendia, né, essa educação, né, com vínculo, né, com a igreja. E ele vai defender nessa educação laica, né, livre, né, provocando aí essas figuras, né, e criou muitos inimigos, muitos adversários, né, então o debate dele, né, mas o que eu acho mais interessante é que é um debate, não é um debate, tem uma diferença grande entre adversários e inimigos, né, e ele provoca, né, esses caras colocam né, um diálogo de forma muito, né, estreita. Outra coisa que eu estava até falando com a Jaqueline é que a gente fala de metodologias ativas agora e não é algo novo, né? Os caras já estavam ali desde o início da Escola Nova, até o manifesto ali, né, de 32, já trabalhando nessa perspectiva, né, de uma aula, né, interativa, provocativa, de uma aula em que né, o foco seja, né, os estudantes e não, né, os professores aí. Eu acho que aí vamos deixar aí agora uns 20 minutos aí para a gente debater, para conversar mais aí. O que eu souber, eu falo, o que eu não souber, a gente vai pesquisar depois, pode construir, né, em conjunto, né? E só para fechar aqui, Jeová, todos os projetos hoje que tem no Ministério da Ciência e Tecnologia aqui, da popularização da ciência, depois a gente pode até falar com vocês sobre isso. Tem o pé, as mãos e o corpo todinho, de Paulo Freire, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, e depois mais para frente aí, acho que daqui a mais de uma semana, a gente pode falar, por exemplo, até para incendiar os professores aí de vocês, né? Que a gente vai lançar um edital de feiras de ciências e mostras científicas, e vai ter uma linha voltada para municípios, pequenos municípios, né? Eu sei que vocês estão aí no Rio Grande do Norte, pequenos municípios, né, para fazer suas primeiras feiras de ciências. É um diálogo, é um edital junto com o Ministério da Educação, junto ali com a Raquel Frazin, né, que você conhece bem, né? Depois a gente pode repassar, né, claro que vai ter novos prefeitos, novos secretários, mas a gente quer iniciar, né, já desde agora, né, essa provocação, né, aos professores. Não precisa ter mestrado nem doutorado, né, para submeter a proposta ao CNPq, né? Esse edital já ele é lançado com recurso da gente do Ministério da Educação, da CAPES, né? Então tem uma coisa aí muito legal. Depois ele pode dar mais detalhes aí para vocês aí de como explorar, né? Não só a gente ficar na teoria dos livros, que eu acho que é importante, mas como concretizar, né, ações e atividades numa perspectiva da educação integral, no espírito anisiano, no espírito de fazimentos, né? Então, eu acho que esse ato de fazer é muito bom, né? E a gente está inspirado, né? Vai ser uma provocação brasileira isso, né? Não tem todos os recursos, mas acho que dá para fazer, né? Essa provocação, né? E o evento de lançamento vai ser terça-feira aqui na Esplanada dos Ministérios, né? Com a presença do Lula, já garantiu a presença hoje aí. Eu cheguei aqui, era 7 e pouca da noite, né? E vai ser muito legal, né? O presidente detalhe, inaugurou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ele foi o cara que incentivou, né, a OBMEP, né? A Olimpíada Brasileira aí de Matemática, né? Das escolas públicas, né? Então, eu acho que a gente está num momento difícil, né? Não é fácil. Esse momento aí das eleições se revelou muito, né? Mas eu acho que é possível, né, construir algo, né, diferente. É possível construir algo que a gente acredita aí na educação integral, na integralidade humana. A gente tem esse humanismo aí que a gente sempre defende, né, Maria? Pela sua poesia, pela sua. E eu acho que é isso, né? É extrapolar, né, a ciência, envolver com a arte, né? Que o ser humano é isso, gente. Ninguém divide o ser humano, ó, agora ele vai aprender ciência, agora ele vai aprender cultura, agora ele vai aprender arte e tal, tal, tal. Então, eu acho que essa integralidade que a gente vem defendendo em nossos encontros, né, é algo importante e necessário. Às vezes o povo esquece, né, dessa questão, né, do como é que é uma educação integral, né? Não é mais do mesmo, né? E
Eu acho que as feiras, a educação científica, ela pode ir além, né, do universo aí do tempo formal, né, da escola e explorar outros caminhos aí no currículo, né? E isso a Anísio explorou muito, né? Tem alguns documentos dele, da própria Escola Parque, né? Ele dizia que tinha que funcionar e que ter naquele currículo. Então, as intencionalidades, né? É algo. Não pode ter um currículo solto, né? Ah, eu vou ter aqui no turno contra tudo, nem gosto muito de falar de turno contra tudo, mas o que tem que ter nesse outro momento, não um outro momento, mas com essa expansão, né, da jornada, né, curricular. Com isso, eu fecho por aqui para a gente bater mais papo aí, prosear mais um pouquinho, tá bom? Carlos, primeiramente teria um monte de perguntas para fazer, mas eu vou me conter para que as pessoas também falem, né? E dizer assim, que esse encontro de hoje, para quem está vindo a primeira vez, a gente ultrapassou aí o número, né, Maria, de pessoas que a gente geralmente tem tido nos nossos grupos. Esse encontro de hoje faz parte de um grupo de estudo que tem como ênfase a linha de educação integral. E nós estamos estudando a trilogia. Hoje nós estamos com o Carlos Wagner, que é um dos autores, ele, a Jaqueline e também, eu sempre esqueço o nome da terceira, Libânia Xavier. Exatamente, depois a gente vai tentar entrar em contato com ela para que ela venha aqui também, né? E o Carlos, eu anotei aqui, Carlos, você é uma fonte de sabedoria aí sobre o Anísio, e assim, uma das coisas que eu queria que você conseguir depois tocar é qual foi a sensação de ter contato com esses documentos, que eu acredito que você deva ter pego os documentos aí escritos a origem, né, os originais de Anísio Teixeira. Eu vi uma carta, eu não peguei, que estava na exposição do Darcy Ribeiro, que era uma carta de Darcy Ribeiro para Anísio. E quem faz a datilografia é a datilografia do Paulo Freire, ele respondendo. E só em ler a carta, ver aquele documento histórico na minha mão, eu fiquei emocionado por ver aquilo, né? Aquelas pessoas que a gente hoje tem como pessoas que transgrediram a condição da vida material, e você fez essa pesquisa sobre que recentemente, né, foi considerado o patrono da escola pública brasileira, né? Então eu fico imaginando, para além de fazer ciência, né, isso mexe com a nossa constituição humana. E aí, uma coisa que eu prestei atenção é que você disse que a trilogia tem um dos objetivos de ser roteiro de estudo para professores de educação básica. Pode ter certeza que nesse grupo ele está cumprindo esse papel. Aqui tem professores de educação básica, em sua maioria, do ensino superior, só Maria, o restante tudo da educação básica, um ou outro graduando, mas em sua maioria são esses, né? E aí o que eu queria ouvir um pouco também, o senhor traz informações riquíssimas que eu não sabia sobre a Anísio Teixeira, mas uma coisa que eu queria, no livro, me corrija se eu estiver errado, fala em um manifesto de 1957. Se eu não estou enganado, é esse o ano aí. E aí eu queria saber que manifesto é esse, porque até então a gente só faz referência ao manifesto de 32. Né? Eu até dei uma olhada na internet, mas não consegui identificar nada a respeito disso, nada substancial. Então, que manifesto, eu fiquei muito curioso para ver o que manifesto é esse. E dizer assim, nós estamos no início mesmo do grupo. Os três, a nossa metodologia é de fazer uma leitura coletiva, porque a gente parte da ideia de que a maioria das pessoas são professores da educação básica, tem uma rotina conturbada, e aí fazer essa leitura para vir para cá discutir é algo mais complexo para professor da educação básica. E que bom que tem edital, ou seja, o governo federal está destinando recursos
para se fazer ciência na educação básica, ou seja, para a gente estimular professores, cientistas e estudantes da educação básica a produzir ciência, a produzir conhecimento. Porque eu sempre digo uma coisa que está lá no discurso de posse do Anísio Teixeira, lá do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, que ele diz assim: tudo aqui foi construído com prata da casa. Ele diz isso. E para a gente fazer educação pública de qualidade para todos, de um dia inteiro, com a jornada inteira, a gente precisa usar recursos da casa, a gente precisa destinar isso. Então, essas são algumas provocações aí. Eu acho que a gente poderia ouvir mais alguma pessoa sobre o que tem que colocar e depois a gente retoma para o senhor fazer as considerações. Gente, fica à vontade. Esse momento agora é o segundo o nosso roteiro, né? A gente convidou o autor para as palavras iniciais, né? Com escuta atenta, com a palavra o autor, e agora a gente tem esse momento de diálogo interativo. É autor e leitor em perfeita coautoria do momento presente. Esse momento ele só pode existir quando a gente estiver aí nesse momento de um ser autor e o outro ser autor e todos no movimento aí de coautoria e coparticipação. E agora a gente precisa ouvir vocês. Não sei se Maria tem alguma coisa a acrescentar e pode levantar a mãozinha, viu? Bom, gente, só acrescentar, né, que a exposição do professor Carlos Wagner foi maravilhosa. Faz total diferença, né, a gente fazendo a leitura e aí ouvindo o autor, faz uma diferença assim muito significativa, nos favorece inclusive compreender melhor, viu, professor? Porque aí a didática ela é mais compreensível, né? É mais fácil compreender o que o senhor está dizendo, ouvindo, observando o que o senhor está dizendo, do que realmente assim, se debruçar na escrita do material, né? E aí também, Jeová, a partir do seu olhar, me motivou essa curiosidade em entender, essa curiosidade para entender, né? De qual manifesto nós estamos realmente falando, né? Porque o auge do manifesto, nós temos um manifesto também dos educadores, da pedagogia, e temos um manifesto dos pioneiros. E eu sei perfeitamente que não são os mesmos manifestos. E aí, esse manifesto é um manifesto específico para a educação integral? Como que nós podemos estar, né, vislumbrando essa perspectiva? E aí, professor, eu parabenizo pela sua exposição e apenas endosso o questionamento do Jeová Miguel para que a gente possa se deleitar ainda mais ao lhe ouvir e também ao apreciar o arsenal de saberes que o senhor tem para partilhar para conosco. Obrigada. Mais alguma? Eu já começo a responder, Jeová. Professor, acredito que pode responder, e se alguém quiser, durante a sua fala, e a gente abre para a pessoa falar, certo? E, gente, esse é o momento da gente falar. Algumas pessoas estão tendo o primeiro contato com a obra agora, pronto. Então é comum esse silenciamento, mas também é um momento de curiosidade mesmo, de como que se produz mesmo uma obra. Claro. Legal. Ó, depois, sobre a questão do manifesto, pega o volume 1, aí lá na página 37, né, ele tem lá, né, manifesto, mais uma vez convocados o povo, né, ao povo e ao governo de 1959, né? E aí, esse manifesto ele é muito engraçado, né? Até onde eu li, né? Porque o Anísio, nos debates que ele. Aí você tem ali o processo de fundação ali da CAPES, né, 1951, 52, também, né, a fundação do CNPq, da própria SBPC também um pouco mais para trás, né? E na realidade o manifesto ele remete 25 anos depois
do Manifesto de 32, você não tinha praticamente nenhum tipo de mudança, né, na educação brasileira, né? Então, todo aquele documento, né, previsto ali, né, no início dos anos 30, da educação nova, da escola nova, quando chega ali, né, em 1959, não tem nenhum tipo de mudança. E era um período que o Anísio começou a sofrer, né, é, é, sofrer perseguição, né, por parte de intelectuais da igreja. Então, o Anísio ele tem vários embates aí da igreja mais conservadora, dos bispos ali, né, de Porto Alegre, né, acusando, né, o Anísio, que defendia uma escola laica, né, escola pública, e os caras ali com os interesses, né, da escola né, do mundo, né, confessional, né? Então esse embate está muito presente nesse período aí. Então esse manifesto ele está muito não preso, né? Está mais nessa nessa perspectiva de defesa, né, do próprio Anísio, né, dos intelectuais ali de época, né? E também, né, com essa perspectiva de defender, né, você vê que a primeira LDB ela vem ali em 62, né? Então você tem ali, né, aí depois vem um golpe, né, e faz todo o processo, né, de armação, né, e outra lei, né, voltada para a questão, né, da ditadura, né? Então, mais uma vez, né, convocados, né, é um texto interessante, que faz várias provocações nas mazelas da educação brasileira que perpassam vem até hoje, né? Você vê que talvez se essa perspectiva da educação, né, integral, se essa perspectiva de uma nova pedagogia tivesse sido, né, implementado nesse embate, talvez não teria que fazer nenhum contraponto entre né, uma escola progressista, uma escola que envolva ali a emancipação do estudante, todas as defesas que o Paulo Freire faz ali, né, dessa questão do estudante, não estaria nesse contraponto, né, com uma escola tradicional, né? E muitas vezes a gente encontra, né, esse modelo transmissivo, né, esse modelo da pedagogia ali da Idade Média, né, em que só o professor, né, fala e que só o professor tem, né, o conhecimento, né, sem trabalhar essa perspectiva dos conhecimentos prévios, né, aí Ausubel, aí, né, essas questões do interacionismo social aí de Vygotsky, né. Então é de perceber que na abrangência aí do próprio Anísio, né, e do próprio Freire, né, você tem aí um surf desses grandes intelectuais aí, né, dos anos 50, né? Mas vale a pena nós colocamos aí, é um documento pouco estudado, esse documento do Manifesto, né, de 59, e ele é um documento, né, provocador, né, contrapõe, né, a educação liberal com a educação, né, democrática, né? E aí depois vem as cartas, né, para contrapor, né, esse período, né, turbulento aí da educação, né, brasileira. É um período, né, que o Brasil fervia em vários outros sentidos. Fervia nas artes, fervia na música, né? Então é o período dos modernistas, e o termo bossa nova, um monte de coisa nova, aparece muito aí nesse período aí, né, dos anos, esse período pós-guerra, né, de 40 em diante, né? E uma outra coisa legal que eu esqueci de falar aí, que o Anísio, logo quando surge, né, a ONU, né, o Anísio, né, ali nos documentos aí da própria Unesco, né, em 1946, ele é um dos principais brasileiros, né, ali não sei se o Graça Aranha, que era uma diplomata, mas o Anísio foi convidado, né, para participar, né, do processo, né, de construção de uns documentos, né, voltados, né, para a universidade, para a ciência, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi vocês, não se complicou mais, mas é um documento esse documento do manifesto, né, de 59, ele está muito dentro desse contexto aí, né? Aí você teria o próprio Fernando Azevedo fazendo a defesa, né, e o próprio Anísio debatendo, né, a necessidade desse manifesto, né? A própria Jaqueline
em determinados momentos, falava assim, a gente tem que fazer um novo manifesto agora, né, do século XXI, tem que fazer um manifesto agora, né, denunciando, né, as mazelas, né, da escola pública brasileira. Né? Se você pegar essas reformas que os caras estão fazendo aí no Paraná, São Paulo, próprio Rio Grande do Sul, que é onde ela vive lá, Mato Grosso, aqui em Goiás, onde a gente está, é uma tragédia, né? País nenhum do mundo desenvolveu com tendo a escola militar como referência. Nem Esparta, né? Você tinha ali os espartanos ali com uma própria característica, mas não tem nenhum país do mundo que avançou, né, investindo, né, na escola cívico-militar, né? Horrível. É isso. Professor, a gente já está chegando, a gente tem um limite de 1 hora mesmo de encontro. Como ninguém levantou a mãozinha e a gente está numa agenda aqui desde cedo, né, Maria? Tem umas pessoas que estão com a gente também, a professora Loma, que comentou aí que notícia maravilhosa sobre o edital para a ciência nas escolas públicas. Essa notícia é fenomenal, porque, professor, se tem uma coisa que que eu percebo que a escola respira educação integral é no dia da Feira da Ciência. E aí é o dia inteiro, os meninos, eles rompem todas as possibilidades disciplinares e vão colocar a mão na massa para fazer a feira acontecer. Então, a escola, nas vésperas e no segundo, principalmente no dia, né, mas na véspera, e às vezes até antes, eles estão lá com a mão na massa, empenhados. Se a gente, muitos professores, às vezes os alunos não querem nada, mas bem, se a gente perceber o envolvimento desses meninos e meninas para a construção de uma feira de ciência e cultura, né, que também as feiras nas escolas elas têm esse aspecto também. A gente vê lá a educação integral sendo respirada nas vésperas e principalmente no dia, né? A escola, eu digo que se a escola é viva, no dia da Feira de Ciência ela se torna mais viva ainda. Então, professor... Ô Jofar, só para lembrar uma coisa aí, vocês têm um movimento muito bonito aí em nível de Brasil, com o pessoal aí da UFES, inclusive acho que dia 2 eu vou estar aí no Instituto Federal de João Câmara, né? E no dia 2, acho que eu passo aí no Instituto e vou lá para, acho que de 2 a 4 de dezembro, né? Vai ter uma feira de ciências na praça pública lá de João Câmara, não conheço, um grupo de professores lá que me convidou para ir, aí eu vou lá fazer uma fala com eles lá, e é algo muito legal, né, que vocês têm, né? Sou doido para ir a Angicos ainda, não consegui ainda não, mas fui a Mossoró, né? E tem um grupo que roda o Brasil aí afora, né, participando das feiras em nível nacional, né, e tem muitos estudantes aí, professores daí né, do Rio Grande do Norte, participando dessas feiras de forma muito ativa, né? Então, eu acho que esse edital aí vai ser uma boa provocação para vocês. Professor, eu fui professor e sei, faz muito e divulga pouco. E esse edital é o seguinte, é para fomentar aquilo que o professor já faz. Ninguém vai inventar a roda, né? Vai lá, fomenta e coloca, né, para a área. Aí a Anísio Teixeira, né? Acho que tem que ser uma. Ele fala. Darcy Ribeiro falava que a Anísio é um intelectual de fazimentos, né? Tem sempre nas falas dele. Então, um cara que está ali preocupado, né, em fazer. Falta um minuto aí, né? Desculpa te interromper. Né? Não, mas a gente estende um pouquinho. Professor, assim, e o que é que eu penso sobre a sua vinda para cá, né? Agradeço, e aí o pessoal está dizendo aí, a Sueli dizendo, muito bom ouvir, entre aspas, pessoalmente, enriquecedor. Se eu já tinha curiosidade, e com certeza o grupo, de conhecer a obra com essas suas colocações, a gente tem mais ainda. E assim, reiterar o convite para não só vir em João Câmara, mas vir a Caicó, que é onde eu e Maria estamos. E nessa vinda, Maria, para Caicó, dizer ele que a gente fez um evento presencial aqui, que num dia, professor, foi em Caicó e no outro dia
foi em Angicos, a gente foi para o Memorial Paulo Freire. Então, a gente já deixa aí o convite novamente para retornar, e aí dessa vez com visto carimbado para Caicó e Angicos, para a gente fazer essa ponte aí, porque o pessoal de lá também tem feito um trabalho muito legal e a gente consegue, né, Maria? Isso, fazer com pré-colóquio, consegue fazer essa ponte e ir lá vivenciar algumas coisas que o pessoal lá tem produzido, e é muito legal. Gente, se alguém tiver, algumas pessoas estão ligando aí a câmera, inclusive eu vou até parar minha apresentação para que a gente faça um registro, né? Porque é um registro, esse momento ele é histórico, ele é único, ele traz aspectos históricos da educação brasileira, e quem puder, eu sei que às vezes a gente está em casa, já tarde da noite, cansado, na quinta-feira, mas quem puder ligar aí a câmera para a gente registrar esse momento com a presença do Carlos, dizer, Carlos, muito obrigado por ter destinado um pouquinho do seu tempo, e a gente tem um futuro quando a gente tiver avançado, porque nós ainda estamos nos preâmbulos da obra, lendo os prefácios e as primeiras palavras, e aí a gente vai, de fato, mergulhar nessas obras, e depois a gente quer retomar, que a gente vai ter mais propriedade para estar discutindo com o senhor. Inclusive, já dizer às pessoas que quiserem participar, toda última quinta-feira do mês, porque nós somos desses, da última quinta-feira do mês, das 8 às 9 horas da noite, nós estamos nos reunindo para discutir a obra que foi escrita aí pelo professor Wagner, pela Libânia e por Jaqueline Moll. Professor, fique à vontade para dar umas contribuições finais, depois Maria vai dar algumas contribuições, e desde já sinta o nosso abraço caloroso e virtual de todo mundo aqui que é do Rio Grande do Norte. Enquanto você está falando, eu vou fazer uns prints. Pronto, muito bom, né? Para você, Maria, aí em Caicó, né? Bora depois marcar, né, essa incursão, né, pelo Brasil. Eu gosto de conhecer muito os vários cantos, os vários ambientes, né, em que se constrói, né, a educação, né, brasileira. E falar de Anísio Teixeira, né, falar de Freire, eu acho que é uma coisa legal, necessária, né, fazer esse debate, fazer, né, esse processo de aprendizados, né? A gente, às vezes, o aprender, né, é algo muito, né, importante, aprender, né, aprender com, não aprender, não ensinar para, né? Então, eu acho que tem que fazer esse processo de aprendizagem, né, em conjunto, né? Envolve aí a ciência, envolve a filosofia, envolve, né, a arte, né, envolve a poesia, envolve a música, né? Então é algo muito, né, importante e presente, né, na educação brasileira, nordestina, do semiárido, e pode contar comigo, vou aí com o maior prazer, né, quando tiver, né, os seminários aí, né, regionais, né, pode contar comigo para a gente estar debatendo, né, essas questões aí, né, relacionadas, né, a Anísio Teixeira e a educação integral, né, que eu acho que é um momento importante da gente ter isso mais sólido, né, e a gente só tem isso, solidez com isso que vocês estão fazendo aí, fazendo leitura, debatendo, conversando com os autores, dialogando, né, com o que realmente, né, esses caras pensaram, né, sobre a educação brasileira. Então, são grandes intelectuais, são figuras que eu acho que merecem ser retomado, merece ser lido, né? Então, por que que na Finlândia, a própria Jaqueline fala, os finlandeses falam assim, mas vocês têm lá Anísio Teixeira e Paulo Freire, né? Então, eu acho que talvez a gente não conhece, né, e não explora muito o que nós temos. Então, buscar essas matrizes históricas é algo necessário, né, para se fazer, né, uma educação real, né, fazer uma educação em que se entenda, né, entender o eu, entender o outro, entender o mundo, né?
Com isso, eu agradeço muito a você, a Maria, todo mundo que está acompanhando aí, a Kézia, a Loma, a Rita, né? Tem mais 5 pessoas aqui, né? A Kátia, Conceição, Sueli, né? O Pinar, a Márcia, né? Então, agradeço muito a vocês aí, espero que tenha contribuído aí e provocado vocês aí para ler a obra aí de Anísio Teixeira. A gente quer imprimir mais, viu, Jeová? A gente quer imprimir mais. Eu sou daquela, eu faço os dois caminhos, a leitura digital e falo, não, agora eu tenho que ler em papel. E depois ficou sem contar aí como é que foi o mergulho nos documentos históricos. Um dia eu conto, né? Cada vez que eu encontrava uma coisa que eu estava procurando e eu ficava muito emocionado, né? Encontrando ali, né, as falas e os diálogos, né, de Anísio, né, com outros intelectuais. Muito obrigado, viu, gente? Viu, professor, acho que a Loma quer dizer alguma coisa e acho que queria que Maria fizesse uma falazinha final, mas antes disso, só pedir para que vocês resistem à presença de vocês no link de frequência, tá certo? Para a gente ter esse momento registrado. Cada encontro, a gente pede que ao final da frequência o pessoal coloque algumas impressões e esse eu estou super curioso para saber que impressões de vocês, o que vocês carregam, vocês vão levar, o que é que afloraram em vocês nesse encontro. Aloma, tu vai querer falar antes de eu passar para a Aparecida? Ou foi só sem querer? Se quiser, o microfone está aberto, viu? Só lembra de ligar. Acho que foi sem querer. Bom, gente, então vamos lá, né? Professor, muito obrigada, gratidão. Parabéns, Jeová Miguel, pela iniciativa, pelo poder de articulação que você tem. Isso é muito louvável. Então, te parabenizo e te agradeço, professor Carlos Wagner, por você ter se disponibilizado generosamente para estar aqui conosco. Agradeço também a presença de todas as pessoas que estão aqui presenciando e vivenciando esse momento formativo. Gostaria de dizer, viu, gente, que nós já estamos com uma boa causa, professor Carlos, para o senhor vir para cá, né, vir para perto de nós, nos dias 16 a 18 de junho, nós vamos estar realizando o 4º COBEI, então, o 4º Congresso Brasileiro de Educação Integral, e aí nós convidamos para todos vocês se inscreverem, inclusive, Jeová Miguel, você pode já até socializar aqui o link da inscrição, que nós já estamos com as inscrições gratuitas, né? Estará acontecendo o evento em Natal, e a programação está recheada de coisas maravilhosas, de coisas belíssimas para vivenciarmos. E um pouquinho mais antes, bem mais antes, nós temos também, professor, e te convidamos, o senhor pode vir para a nossa 20ª reunião ampliada do Comitê Territorial de Educação Integral, que estará acontecendo no território caicoense, nos dias, aliás, no único dia, que é o dia 22 de novembro. Então, estamos com essas duas ações, fruto também do Comitê Territorial de Educação Integral, e, evidentemente, que nós contamos com a presença de vocês para embelezarem e enriquecerem todo o momento de partilha, de troca e de reelaboração de saberes, que assim serão sistematizados à medida que nós nos encontrarmos para fazermos os devidos diálogos. Então, obrigada pela presença de todos vocês, e agora eu devolvo a palavra para o Jeová. Maria, só para dizer que a gente vai se encontrar em Brasília, viu, Carlos? Estamos indo, eu e Maria, a gente vai. E quem quer ampliar as discussões de educação integral, do dia 11 a 14 de novembro, daqui a 11 dias, na verdade, vai estar acontecendo o 3º Seminário Nacional de Educação Integral lá em Brasília. E esse seminário vai estar sendo transmitido. Então, só vocês colocarem o 3º Seminário Nacional de Educação Integral, vou divulgar também mais uma vez no grupo. Então, convidamos vocês também, se não puderem ir presencialmente, mas que acompanhem virtualmente, e a gente se encontra por lá, professor Carlos. Então, muito obrigado aí mais uma vez pela sua
generosa participação e a gente deseja uma boa noite e um quintou. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom, gente. Valeu aí, muito obrigado, hein? Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.